Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal tem a honra de recebê-los nesta sessão solene de abertura da Semana Municipal de Comunicação Social, professor Dr. Márcio Oliveira Guerra. Instituída no calendário oficial do município pela Lei 13.745, de 2018, de autoria do vereador Wanderson Castelar. O objetivo da iniciativa é fomentar a discussão de temas relativos à comunicação, informação, desinformação, fake news e novas formas e ferramentas de comunicação. Para darmos início à solenidade, convidamos para compor a mesa o presidente da Câmara, vereador Rodrigo Matos. Representando o prefeito Antônio Almas, o secretário de Comunicação Social da Prefeitura, senhor Michael Guedes. Representando a Universidade Federal de Juiz de Fora, a vice-reitora, senhora Girlene Alves da Silva. A diretora legislativa da Câmara, doutora Maria Aparecida Fontes Cal. O diretor de Imagem Institucional da UFJF, professor Dr. Márcio de Oliveira Guerra. O superintendente de Comunicação Legislativa da Câmara, o jornalista Ricardo Miranda. O professor do Instituto Viana Júnior, Flávio Galoni. Convidamos também as demais autoridades presentes, o vereador Kennedy Ribeiro, o vereador Wagner de Oliveira. Gostaríamos de agradecer e registrar as presenças e justificar as ausências. Representando o deputado federal Júlio Delgado, o ex-vereador Juscelio Maria. Representando a Secretaria de Educação, Denise Vieira Franco, o assessor de comunicação, senhor César de Azevedo, e justificamos a ausência da deputada federal, professora Margarida Salomão, que participa de reunião extraordinária na Câmara dos Deputados, em Brasília. Convido a todos a ficarem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro e, na sequência, o hino de Juiz de Fora. Ouvindo
Para dar início à sessão, com a palavra o presidente da Câmara Municipal, vereador Rodrigo Matos. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal, à nossa casa. Em nome do povo de Juiz de Fora, suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos da sessão solene de abertura da Semana Municipal de Comunicação Social, professor doutor Márcio de Oliveira Guerra. Antes de passar a palavra para o nosso mestre de cerimônia, queria aproveitar e parabenizar o nosso professor doutor Márcio Guerra, que hoje, além de estar dando início à Semana de Comunicação Márcio Guerra, hoje também é aniversário do nosso homenageado. Então, queria, em nome da Câmara, em nome dos vereadores, parabenizá-lo por essa data. Assistiremos agora a um vídeo produzido pela JF-TV Câmara, contando um pouco da história do professor doutor Márcio de Oliveira Guerra. Minha escolha profissional começou já ainda pequeno. Eu tinha mais de 100 times de futebol de botão. Eu fazia meus campeonatos internos, jogava e narrava ao mesmo tempo. Então eu tinha muita ligação, ouvia muito rádio, ouvia transmissões de jogos, 2, 3 jogos em rádios diferentes ao mesmo tempo. Não foi a minha primeira escolha profissional, eu pensei em outras opções antes disso. Até o momento em que eu estava já no segundo ano, na época científica, no Gramber, e uma colega minha me chamou para fazer o jornalzinho da sala. Eu perguntei, não sei por que você está falando de jornalzinho da sala, porque você tem cara de jornalista. Quando eu anunciei que eu ia fazer comunicação, foi um certo desconforto, né? Nunca meus pais deixaram de me apoiar. Mas sempre tem aquela coisa, né? Pensa bem, né? Minha mãe queria ter um filho médico, meu pai falava comigo, olha, nós vamos te apoiar no que você quiser, mas pensa bem. Mas logo que eu comecei a faculdade, em 77, eu consegui um estágio, graças ao professor Zé Luiz Rodrigues, de diagramador no Diário da Tarde. E lá eu também comecei logo em seguida a fazer o programa Super Bate-Bola na rádio, na antiga PRB3, e aprendi com muita gente que estava trabalhando na época, Maria Helênio, João Batista de Paula, Dirceu Costa Ferreira, Paulo César Magela. Então eu comecei a lidar com essas pessoas e aprender. Paralelo à faculdade, eu tive uma outra faculdade, que era a do dia a dia, nas redações dos jornais Diário da Tarde Mercantil e na Rádio Sociedade. No rádio, Mário Manzolino de Moraes, professor Mário César, né, que era o nome artístico dele no rádio, Zé Luiz Ribeiro e a Malu. Maria Helene foi uma pessoa que me ensinou muita coisa do jornalismo esportivo, uma pessoa que é um exemplo para todos nós, né? Não é à toa que eu escrevi um livro sobre a vida dele, junto com você, com outros profissionais que me ajudaram a contar essa história do Mário. Eu tive no rádio o João Batista de Paula, o Dirceu Costa Ferreira, eu trabalhei com Ivan Costa, com Silva Júnior, trabalhei com Dirceu Buzinari, com Dirceu Costa Ferreira, com José Renato Batista, com muita gente. Trabalhei ainda fora da editoria de esportes com pessoas como profissionais como Jorge Cury, o maior nome da fotografia de Juiz de Fora, que é uma pessoa inesquecível, uma pessoa tinha uma generosidade gigantesca e um amor a Juiz de Fora muito grande. Eu trabalhei na Tribuna de Minas com profissionais como a Grace, como o Heloísio Furtado, trabalhei com muita gente que ajudou a construir o jornal. Então, é um time que a gente nunca esquece, né? As pessoas que trabalharam na criação, Renato Henrique Dias, Ronaldo Dutra Pereira, um grande profissional da área de comunicação também. Então foram muitas pessoas importantes na minha vida. No Rio eu trabalhei, tive contato com pessoas como o filho do Nelson Rodrigues, que ia todos os dias levar a crônica do Nelson Rodrigues no jornal. Eu trabalhei com grandes profissionais,
oportunidade de trabalhar ao lado de João Saldanha, de Odemário Taglió, nomes importantíssimos do jornalismo esportivo. E aqui em Juiz de Fora, também eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que não era da área da comunicação, mas nos 8 anos que eu fui assessor da professora Margarida, eu tive a oportunidade de fazer uma outra faculdade, um outro doutorado, pela capacidade que ela tem como gestora e eu enxergar, inclusive, a comunicação. A universidade é a minha segunda casa e talvez nessa minha vida toda o local onde eu mais vivi do que dentro da minha casa. Eu vivi mais tempo, com certeza, dentro da universidade do que dentro da minha casa. Aprendo também constantemente com os meus alunos. Todos os meus alunos, de uma certa forma ou de outra, me ensinaram muito também. Bom, eu fico muito honrado, muito emocionado de saber que em vida, né, isso é tão raro, né, eu contei com a generosidade da Câmara, a iniciativa do vereador Castelar e de todos os vereadores que aprovaram a ideia do projeto por unanimidade, do prefeito que também assinou, né, autorizando a semana. Então eu fico muito grato pela essa oportunidade de compartilhar o meu nome com uma atividade que eu acho que é muito importante, que é o momento da gente refletir sobre a nossa profissão, discutir sobre a nossa profissão, ainda mais no momento em que o jornalismo vem sendo tão questionado. Que faça com amor, que faça com paixão, que acredite sempre que o jornalismo é possível ser um transformador de uma sociedade. Que apesar de todas as imperfeições que o jornalismo tem, ele continua sendo a melhor das profissões. Nós não temos um dia igual ao outro. E isso nenhuma outra profissão tem. Agora com a palavra, o diretor de imagem institucional da UFJF, homenageado com a Semana Municipal de Comunicação Social, professor Dr. Márcio de Oliveira Guerra. Senhor presidente da Câmara, vereador Rodrigo Matos, meu ex-aluno Michael Guedes, professora Girlene, minha vice-reitora, representando a nossa administração da universidade, representando a nossa universidade, senhores vereadores, Ricardo, meu ex-aluno também, Flávio, meu companheiro, meu grande amor, representante do setor jurídico da Câmara, meu também e sempre vereador Juscelio. Agradeço também a presença aqui da assessoria do vereador Castelar, né? Meu amigo, muito obrigado pela homenagem. Eu sei que boa parte dessa homenagem tem a você. Meus ex-alunos, alunos, amigos, companheiros de jornada como Humberto Nicolini, Beth Talha e Juscelia e tantos outros que estão aqui que me deixam muito emocionado nessa homenagem que eu tenho, que eu recebo hoje, concretamente com a realização da Semana de Comunicação. Eu preparei uma apresentação que eu prometo que vai ser breve, para contar um pouco dessa trajetória, para não só os que estão aqui, que não conhecem, mas também para os telespectadores da TV Câmara, que transmite também esse evento, para saber um pouco da minha história, né, de vida. E eu peço perdão a quem conhece um pouquinho dela, que tem algumas coisas que vocês conhecem e outras que vocês vão saber hoje, né? Então, eu quero começar contando como é que surgiu, né, a minha escolha profissional, como é que foi que isso aconteceu
na minha vida. Pode passar. Aquela que está lá é minha mãe, me carregando no colo, e as profissões que eu pensei em ser antes de ser jornalista: médico, biólogo, professor de educação física e advogado. Vou explicar por que nenhuma delas vingou. Médico era o desejo da minha mãe, que tivesse um filho médico. Já tinha uma irmã médica, que fazia medicina, mas ela queria um filho homem médico. Só que durante o período em que eu estudei no João 23, eu sofri muito com a morte de um colega meu, Gilmar, que morreu com leucemia. E no velório dele, eu fiquei muito abalado, muito traumatizado com aquela cena toda que eu nunca tinha vivenciado. E eu resolvi que eu nunca queria mexer com cadáver, com defunto, com nada disso. Então eu tirei a medicina da minha vida. Aí eu comecei a estudar biologia, achava que aquele negócio de A com B, B com A, genética, eu achava aquilo interessante. Falei assim, acho que eu vou gostar de fazer isso. Aí descobri que tinha anatomia, desisti. Como eu gostava de esportes, sempre gostei muito de esportes, achei que eu podia fazer educação física. Descobri que tinha anatomia, desisti. Aí tentei direito, porque eu gostava muito de filmes com tribunais, defesa, né, aquela acusação. Aí descobri que tinha uma outra parenta da anatomia, que era medicina legal, que eu falei, não vou nessa também não. E cheguei ao 2º ano do ginásio, antigo ginásio, né, no Granbury, e aí uma colega perguntou para mim se eu queria fazer o jornalzinho da sala. E eu falei, não sei, por que você está perguntando disso? Ela falou, porque você tem cara de jornalista. E na época, como qualquer bom vestibulando, naqueles anos de 70, a gente ia para um guia onde tinham as profissões. Aí vi que tinha jornalismo e que tinha jornalismo esportivo. E daí surgiu a escolha. E eu, naquela época, aquela foto lá de baixo, no domingo no campus, eu jogando futebol de botão, que foi uma paixão que me ajudou muito na escolha profissional, porque eu transmitia, eu jogava e transmitia, eu ia narrando ao mesmo tempo que eu ia jogando e gravava. Era tão maluco que eu gravava. Na época, vocês mais novos não lembram, só os mais antigos, mas o Diamante Negro, o Laca, tinha uma barrinha de papelão para proteger o chocolate. Eu tirava aquela barrinha ali, eu fazia as faixas da torcida organizada, e os pinos do ludo que eu jogava eram os torcedores organizados, separados por lado. E quando o jogo de futebol de botão era à noite, a perturbação mental ainda era maior, porque eu apagava a luz do quarto e colocava vela em volta do estrelão para simbolizar que eram os holofotes do estádio. Então era meio perturbado mesmo, mas deu certo. Então vamos para o próximo. Aí eu passei no vestibular, ali eu estou comemorando a minha aprovação no vestibular, careca, num baile de carnaval do esporte, com a minha turma, professor Zé Carlos de Guimarães, professor Zé Luiz Ribeiro, grandes nomes da comunicação que me ensinaram muito. E nesse momento eu não posso deixar de lembrar que nessa época, amigos, entre aqueles que estavam ali na foto, nós tínhamos que tentar identificar qual era o agente do DOPS que estava dentro da nossa turma para denunciar qualquer ato comunista que estivéssemos cometendo, seja para os professores, seja entre nós. Imagine o que é você frequentar uma sala de aula tentando identificar qual é o companheiro que está ali a serviço da ditadura, que eu não desejo a ninguém. E espero que o nosso país não viva isso futuramente. A próxima. Aí vem ali o percurso que eu fiz como estudante. E todos esses lugares foram muito marcantes na minha vida. Alguns lugares foram muito importantes para a minha vida.
A Escola Mariano Procópio, o Marianinho, onde nós todos usávamos nosso short vermelho, as meninas com a sainha vermelha, suspensório, e nós tínhamos ali em frente ao Santa Cruz Shopping a escola. Depois eu fui para o Machado Sobrinho, também uma escola tradicional. Quem conheceu o seu Fernando Paiva Matos sabe da importância desse homem para a educação em Juiz de Fora. Depois eu fui para a Escola Estadual Duque de Caxias, onde também aprendi muito. E aí fiz parte da primeira turma do Colégio de Aplicação João 23, que foi para o prédio onde hoje é a antiga Faculdade de Engenharia, onde está o Colégio de Aplicação João 23. A minha turma foi a primeira a ir para lá. No João 23 eu aprendi muito com algumas pessoas, como a professora Dalila, professora Terezinha, professor Pável, professores que nunca eu vou me esquecer pela orientação que me deram. Fui e sou, porque quem foi nunca deixa de ser gramberiense. Quem estudou no Grambery sabe o que significa o espírito gramberiense. É algo que a gente não consegue nunca se libertar do nosso G de ouro, e onde eu aprendi também muitos valores de conduta moral, de conduta profissional. Do Grambery eu fui para a Faculdade de Comunicação, onde eu tive meus maiores mestres, professor Zé Luiz Ribeiro, professora Maria Lúcia Campanha Ribeiro, professor Mário Mazzolillo de Moraes. E dali eu segui minha carreira, fiz o mestrado na UFRJ, mestrado em comunicação, fiz meu doutorado em comunicação, fiz um curso de marketing antes no Machado Sobrinho, e meu pós-doutorado na UERJ, onde eu depois concluí, me tornei professor titular da universidade. A foto é eu fazendo primeira comunhão no Duque de Caxias. Próximo. Bom, aí eu separei alguma coisa do meu percurso profissional. Quando eu ainda entrei na faculdade, em 77, eu fui convidado no primeiro período pelo professor José Luiz Rodrigues. Encontrei com ele num bar e ele me perguntou, eu falei que eu estava começando a fazer o curso de comunicação, ele perguntou se eu queria ser o diagramador. Eu falei que eu não fazia a menor ideia do que seria ser diagramador. Ele falou, não faz mal, eu te explico o que é. E aí eu brincava que eu era o diagramador mais jovem do Brasil, porque eu entrei na faculdade com 17 anos, e aprendi a ser diagramador, e fui diagramador no Diário da Tarde durante muito tempo. Logo comecei a trabalhar na Rádio Sociedade, na antiga PRB3, e ali eu tive contatos com grandes nomes, como eu falei na entrevista, com Jorge Cury na fotografia, com Marilênio, com Marim Toledo Melquíades, com Wilson Cid, com muitos profissionais que me ajudaram a entender o jornalismo na sua essência e na sua maior profundidade. Eu não me esqueço nunca de um dia em que nós estávamos na redação e do lado da redação do Diário da Tarde, do Diário Mercantil, que ficava em frente ao Cine Excelsior, existia um hospital chamado Prontil. E nesse hospital haviam várias denúncias contra esse hospital. E uma vez uma senhora chegou na redação, eu tinha tido aula de manhã sobre liberdade de imprensa. E eu estava enfoguetado, eu achava que eu ia mudar o mundo sendo jornalista. Achava que eu ia transformar a vida de todo mundo com a verdade, com tudo. E aí chegou uma mulher com um filho morto no colo, falando que, pedindo justiça e tudo, e a gente, na mesma hora, os fotógrafos correram e fizeram os registros, repórteres também, e a gente, como dever jornalístico, mandou imediatamente ouvir a direção do Prontil, e a direção, na época, disse que não sairia nenhuma matéria sobre isso. A redação toda revoltada, dizendo, não, vai sair e tudo, e já preparando o texto e tudo, e, de repente, vem uma ordem do diretor-geral
da emissora, da Redes Associados, dizendo que não ia sair a matéria porque o hospital tinha comprado uma página inteira do jornal, que era o espaço onde ia sair a matéria. E a decisão de toda a redação foi fazer a matéria, imprimir a fotografia, diagramar e deixar pronto o material. E a nossa... E aquilo foi uma aula para mim de como manter o compromisso profissional, que eu estava em choque com o que eu tinha aprendido de manhã. Aí a próxima apresentação, por favor. Aí, dali eu passei, quando eu formei, eu fui trabalhar no Jornal dos Esportes, trabalhei no Jornal dos Esportes por 2 anos, com grandes profissionais, e aí veio um embate profissional. Faltavam poucos meses para... Eu tinha voltado... Na época, o jornalismo tinha o seguinte, o jornalismo esportivo. Todo clube que viajava levava um jornalista com a delegação. E o Fluminense, que era o clube que eu cobria, tinha ido viajar para Manaus e depois para o Suriname, a antiga Guiana holandesa. E quando eu voltei, na hora que eu desembarquei no aeroporto do Galeão, a minha mãe me deu um abraço, estava acompanhada do jornalista Renato Henrique Dias, e falou comigo: você vai voltar para Juiz de Fora, vai abrir um jornal e você vai ser o editor de esportes. E eu fiquei louco, porque aí, chegando de uma primeira cobertura internacional, a minha mãe doida para eu voltar para casa e um futuro profissional se aproximando, né, de uma realidade maior. E eu vinha para cá toda quinta-feira, que era a minha folga, e, na época, os sonhos do Diário da Tribuna, Humberto sabe muito bem dessa história, nós tínhamos uma promessa de que nós não íamos nem subir o morro a pé. Ia ter uma Kombi que ia nos pegar aqui para deixar ali na Esdeva, na antiga academia. Nós nem trabalho de subir a pé. Coisas que não se realizaram, mas que a gente acreditou. E foi muito bom ter acreditado nisso. Só que eu, quando voltava para o Rio e falava com o meu chefe que eu ia pedir demissão, ele dizia para mim: você é louco, não, você não vai. A pressão era de lá e de cá. E o último ato do meu chefe lá foi dizendo para mim que eu não podia ir embora porque eu ia ser o próximo contratado do jornal o Globo e que eu ia para a Copa do Mundo da Espanha, em 82. E eu disse: eu vou para Juiz de Fora. Eu estou pedindo minha demissão hoje, porque se eu ficasse mais um dia eu não ia resistir à tentação, que era o sonho de todo jornalista, ir numa Copa do Mundo, que é algo que eu não tenho no meu currículo. Então, voltei, e foi muito bom ter voltado, porque 6 meses depois de ter voltado e ter sido envolvido dentro de uma caixa de geladeira, minha mãe tinha viajado com meu pai, e eu voltei exatamente no dia do aniversário dela, e o presente era eu dentro de uma caixa de papelão. E 6 meses depois ela teve um câncer na cabeça e eu pude cuidar dela durante 11 meses. E amanhã faz mais um ano que ela se foi. Então, essa trajetória toda, nesse meio tempo, eu voltei, aí voltei a trabalhar em rádio, voltei a trabalhar depois eu fui convidado para trabalhar na TV Globo, trabalhei 2 anos lá. Aprendi muito a trabalhar também com uma área que eu não sabia, que era a televisão. E passei num concurso para professor da universidade. E aí começou a mudança da minha vida, também por conta do magistério, que eu pude começar a compartilhar também a educação com os meus alunos. Próximo slide, por favor. Aí no meu percurso acadêmico, né, eu aí mostro algumas coisas que a gente fez de cobertura, de carnaval, de eleições, de futebol, de tudo. Levava os meus alunos para fazer as coisas mais estapafúrdias, bairros, cobrir bairro. Eu falava com eles assim: vocês vão para os bairros mostrar para o ouvinte aquilo que vai motivar o ouvinte a ir naquele bairro ou a não ir naquele bairro. Mas vocês vão ter que mostrar a realidade daquele bairro. Pode passar, por favor.
eu vou dar uma acelerada, porque senão eu vou demorar mais. Tá o título aí, eu esqueci de falar com vocês, que está ali, de motorista de trator a jornalista e professor, porque antes de eu pensar em medicina e outras coisas, quando pequenininho me perguntavam o que eu queria ser, meu sonho era ser motorista de trator. Eu gostava muito de trator e meus brinquedos, quase todos de carrinho, eram trator. Aqui está uma das coisas que eu mais faço ultimamente, e alguns ex-alunos que estão aqui, que é o meu mergulhão de rádio, que é uma disciplina temida, mas que acaba fazendo com que os alunos despertem a paixão pelo rádio, que é um veículo de comunicação fascinante até hoje. Próximo, por favor. Nessa trajetória, eu me dediquei muito ao jornalismo esportivo. Ali estão 2 exemplos de alunos que se formaram comigo. Guilherme Oliveira, que é um aluno que foi bolsista meu do primeiro ao último período de faculdade e que hoje é produtor da Seleção Brasileira pelo Sport TV, e o Henrique Fernandes, que é comentarista hoje da Rede Globo e um dos grandes talentos também revelados pela nossa Faculdade de Comunicação. Próximo. Aí vem ali a quantidade de coisas de funções administrativas. Eu fui coordenador de curso, chefe de departamento, diretor da faculdade, criei a produtora de multimeios, criei o embrião da pós-graduação da Faculdade de Comunicação, e tenho vários projetos que eu desenvolvo na faculdade. Pode seguir, por favor. Aí tem o projeto, o programa Mosaico, que eu criei também. Tem as funções administrativas. Eu fui secretário de imagem institucional da professora Margarida Salomão durante 8 anos. Estou no reitorado do professor Marcos Davi, da professora Girlene, há 2 anos e meio, com muito orgulho. Fui diretor do Cine Teatro Central também. Próximo, por favor. Aí vem o percurso acadêmico, orientações. Pode passar mais, por favor. Pode passar mais um. Aí os livros que eu publiquei, o primeiro que foi do meu mestrado, o segundo que é o do doutorado, aquele marrom é o do doutorado. Próximo, por favor. Aí é um livro sobre Copa do Mundo que eu fiz com o núcleo de pesquisa que eu coordeno. Próximo. Aí o livro sobre Marilene, que eu fiz com várias pessoas, entre elas o Vitor Ramos, que é aqui da casa, e mais alguns outros livros que eu publiquei com outras pessoas do meu núcleo de pesquisa em comunicação, esporte e cultura. Pode passar, por favor. Pode passar, por gentileza. Esse aí é um livro, uma publicação de um artigo, que é uma pesquisa internacional sobre os BRICS, que eu também coordenei aqui em Juiz de Fora com vários alunos da comunicação. Próximo, por favor. Pode seguir, por gentileza. Aí as homenagens, essa que a Câmara me emprestou, através do vereador Castelar também, com o título de cidadão benemérito. Próximo, por favor. Aí o título de cidadão honorário de Juiz de Fora, concedido na época da gestão do prefeito Alberto Bejani. Próximo. Pode passar, por gentileza. Aí tem outras. Aí número de orientações e tudo. Pode passar, por favor. Mais um. Pode passar mais um. Eu queria dizer que, nessa trajetória toda, eu tenho que agradecer aos meus alunos, aos meus amigos, a pessoas que estão hoje aqui nessa plateia, minha afilhada Júlia, que me dá o prazer de estar aqui também, que agora também já vi, e todos eles fizeram muita coisa na minha vida. Então, eu queria... Pode passar para o próximo. De agradecer, primeiro, ao Zé Luiz Rodrigues, que foi quem me deu meu primeiro emprego, né, abriu as portas da comunicação. Próximo. Agradecer à professora Raquel Paiva e ao professor Muniz Sodré. O professor Muniz Sodré é o maior nome da comunicação, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, e que foram meus orientadores no mestrado, no meu doutorado, e me deram muito apoio na vida profissional e na vida pessoal. Próximo. Ao Flávio, por quem a minha vida mudou, e durante 30 anos, quase 30 anos, é tudo para você. Próximo. Professora Margarida, que
como eu falei, me ajudou a fazer um outro doutorado. E o maior ensinamento que eu aprendi com essa mulher foi quando, num dia, no campus da universidade, ao meio-dia, houve um assassinato. 2 jovens que estavam lá por questão de tráfico de droga, um cometeu o homicídio. E eu estava indo almoçar, voltei para a universidade, e quando cheguei lá, o corpo estava caído lá, e uma multidão, estudantes, aquela confusão toda, imprensa. E quando eu cheguei, a imprensa logo veio perguntar para mim se a universidade ia aumentar o número de câmeras, se ia colocar mais vigilantes, que tinha ouvido alguns funcionários reclamar dos moleques que jogavam bola ao redor. E aí chegou o pai do menino. E quando esse pai pegou o menino no colo e falou: meu filho, eu falei tanto com você, eu te orientei tanto, fez-se um silêncio naquela praça cívica que eu nunca vi e nunca vou me esquecer daquele momento. Nisso a reitora chegou e eu falei com ela, falei: olha, a imprensa está aí, e algumas das coisas que eles querem perguntar, se vai aumentar o número de câmeras e tudo. Ela falou: manda vir. Eu falei: mas você não quer esperar? Ela falou: não, pode mandar eles virem. E aí juntaram todos os repórteres e ela falou: podem perguntar. Aí eles fizeram todas as perguntas, essas que eu falei com vocês, quantas câmeras, se aumentar o número de vigilantes, não sei o quê. Ela falou: a única coisa que a universidade tem a dizer é que hoje morreu um jovem vítima de outro jovem e os 2 nunca puderam sonhar com a UFJF. Se os 2 tivessem podido sonhar com a UFJF, certamente esse homicídio não tinha acontecido. Se eu tivesse 1000 vigilantes, o homicídio ia acontecer. Se eu tivesse 1000 câmeras, o homicídio ia acontecer. Se os jovens que jogam futebol aqui, dos bairros ao redor, não estivessem jogando, o homicídio ia acontecer. Porque o que matou um e o que fez o outro matar foi a falta de sonho. Mais alguma pergunta? E os jornalistas, envergonhados, encerraram a coletiva. Não precisava mais perguntar nada, porque foi a falta de sonho e a falta de perspectiva que fez com que isso acontecesse. O próximo. Quero agradecer a tiazinha. Algumas pessoas aqui talvez possam conhecer. Tiazinha é filha de Dona Maria Monteiro e seu João Monteiro, que fundaram o Centro Espírita Fé e Caridade, o centro espírita que eu frequento, e que ela é uma das principais mentoras espirituais e que sempre me amparou muito e continua me amparando na espiritualidade. Próximo. As minhas filhas representadas, eu tenho 11 cachorros, mas as minhas filhas, a Sofia, que eu chamava de filha, e que batia a pata no chão e pulava no meu colo, e a Yasmin, que representa as atuais e que são razão da nossa vida também. A próxima. Aos meus pais, que, olhando para mim nessa foto, certamente deviam estar desejando que eu fosse digno de receber uma homenagem como essa. Próximo. Ao jornalismo, que me ensinou muito, em todas as minhas etapas da vida, a ser um profissional ético, correto e sempre buscando aquilo que eu acredito com muita garra e com muita disposição. Próximo. Porque tudo eu faço com paixão. Essa é uma delas, o meu Botafogo. A próxima. O meu Esporte Clube de Juiz de Fora. A minha universidade. E é verdade, né, Flávia? Eu passei mais tempo nela do que na minha casa. Próximo. Nas campanhas eleitorais, sempre do lado que eu acreditei, sempre do lado que eu estive e onde eu sempre acredito que está a justiça social. O próximo. A minha turma,
que o ano que vem nós vamos completar 40 anos de formados. E que eu tenho muito orgulho de estar começando o movimento com eles para que a gente possa comemorar esses 40 anos em defesa do jornalismo. Próximo. E agora? Né? O que a gente vai ter para fazer? Primeiro, resistir, porque o jornalismo sai desse processo eleitoral e dos outros processos que a gente vinha vivendo profundamente questionado. E, por isso, a importância dessa semana de comunicação, quando nós vamos discutir fake news, vamos discutir regulação da mídia, vamos discutir o exercício profissional, até que ponto o jornalismo contribuiu e contribui para influenciar o poder de decisão das pessoas, ou até que ponto ele não deve influenciar. Enfim, todos os aspectos, sob todos os ângulos, como deve ser o jornalismo também. Lutar contra a opressão é nosso dever e nossa obrigação, lutar contra a opressão. Lutar por uma sociedade inclusiva, uma sociedade que não aceite o racismo, a LGBTfobia, que não aceite o preconceito, que não aceite a exclusão, que não questione conquistas históricas do povo brasileiro. Lutar por um jornalismo que cumpra os seus preceitos fundamentais, aquilo que nós todos juramos quando nós colamos grau. Continuar acreditando que o bem sempre vencerá o mal. Não tenham dúvida disso. A tempestade, os tempos escuros podem estar rodeando, mas o sol vai voltar a brilhar e a primavera vai chegar. Passem 4 anos, 8, 10, 2, a primavera volta e o verão vai voltar novamente. Torcer para que aqueles que de forma foram enganados ou iludidos, que acham que o ódio é um melhor caminho, que eles caiam logo em si e percebam que sem o amor, sem a união, sem a fraternidade, nós não chegaremos a lugar nenhum. Próximo. E eu termino dizendo: direitos humanos acima de tudo, democracia acima de tudo. Obrigado. Para o encerramento da sessão, com a palavra o presidente da Câmara Municipal, vereador Rodrigo Matos. Nós, antes de fazer o encerramento, gostaria de passar a palavra para a Girlene para falar em nome da Universidade Federal de Juiz de Fora e do reitor, essa universidade que o nosso homenageado tanto citou e tanto gosta, e se pudesse fazer o uso da palavra, e logo em seguida eu faço o encerramento. Boa noite a todos e todas. Ao cumprimentar o vereador Rodrigo Matos, eu gostaria de cumprimentar todos que fazem essa casa e estender aos demais membros dessa mesa de honraria. Vereador, a universidade se sente duplamente homenageada. Tá? Quando a Semana de Comunicação recebe o nome do professor Márcio Guerra, é o reconhecimento da universidade como uma instituição que não abre e não abrirá mão, em nenhum momento, do seu papel de luta por uma sociedade mais justa. Então, nesse sentido, professor Márcio, você sabe que é muito difícil falar do seu papel dentro daquela instituição. Mas essa instituição que te acolhe cotidianamente, ela aprende com você cotidianamente. O professor Márcio tem uma característica de contaminar todos nós. Em nome da universidade, talvez eu seja um dos professores, aqui representando a administração superior e a universidade, que conhece o Márcio há não muito tempo, só há 22 anos, porque eu não sou dessa cidade. Cidade também que me acolheu.
e que temos aprendido qual é o verdadeiro exercício da comunicação. A universidade tem pautado no seu exercício cotidiano, em tempos tão duros de ataque à universidade, que nós nunca abriremos mão da democracia. E receber o nome do professor Márcio Guerra nessa semana para o conjunto das universidades brasileiras é muito simbólico. É simbólico porque nós temos enfrentado, nas últimas 2 semanas, ataques não tão velados, muito pelo contrário, de silenciar a universidade. E uma faculdade de comunicação que tem professores como o professor Márcio Guerra, certamente não deixará a universidade se silenciar. Tá? Esse é o nosso papel na condução da universidade. Certamente o professor Marcos Davi adoraria estar aqui. Certamente nossa equipe toda adoraria estar aqui. E não estão por quê? Porque, nesse exato momento, eles estão em Governador Valadares, onde nós temos um campus avançado e onde, democraticamente, nós estamos apresentando o que nós fizemos nesses últimos 2 anos e o que nós pretendemos fazer nesse 1 ano e 4 meses que falta para terminar essa gestão. Então, é com o uso da comunicação e de forma democrática, respeitando as decisões colegiadas, que a gente tem conduzido a universidade, certamente, a Faculdade de Comunicação, no conjunto dos seus professores, e aqui uma homenagem justíssima ao professor Márcio Guerra, ela tem nos ensinado muito, que não existe nenhum ataque, nenhum gesto de opressão que a gente não possa resistir com uma boa pauta e uma boa proposta de comunicação. Então, a Universidade Federal de Juiz de Fora, vereador Rodrigo, agradece, reconhece uma homenagem verdadeira, reconhece uma homenagem a um professor que é muito mais do que um professor dedicado. É um professor que faz do exercício do seu papel de educador um exercício de transformação. Né? Então, é nosso singelo agradecimento em nome dessa instituição que tem um compromisso em reduzir as desigualdades sociais do nosso país. Muito obrigada. Antes de fazer o encerramento, eu queria agradecer a presença do vereador Wagner, vereador Kennedy, a presença de todos que estão aqui na plateia, o vereador Castelar, que é o autor da lei, infelizmente teve um problema de saúde, não pôde estar presente, mas eu gostaria de descrever um pouco como que a gente chegou até aqui essa semana, a importância dessa semana. Muita gente que conhece a política de Juiz de Fora há mais tempo, quando o vereador Castelar apresentou essa lei, veio me questionar como que um presidente da origem que nós temos política, que já combateu tantas vezes e foi combatido pelo professor Márcio Guerra, mas sempre de maneira sadia, frente a frente, nunca manobrando e escondendo as posições. O professor Márcio Guerra, quem conhece ele, sabe que ele é muito do enfrentamento, de falar o que pensa. E as pessoas me questionaram como que na minha gestão eu ia permitir isso. E que eu sempre falei com o vereador Castelar, com os nossos jornalistas aqui da casa, e que essa casa é a casa da democracia e que eu não podia negar o que o Márcio fez pela comunicação de Juiz de Fora, pelo jornalismo esportivo. A história de vida dele aqui, mostrada nas palavras dele, mostra que a gente estava certo em aprovar essa lei, em fazer essa semana acontecer. Essa é a primeira semana de muitas que virão em outros anos. Nós estamos engateando nesse projeto, mas eu tenho certeza que aqui vai ser discutido coisas importantes esse ano, no ano que vem, e que a gente vai poder informar a nossa população através do nosso canal, através dos nossos meios de comunicação, a opinião da Câmara, a opinião do professor Márcio Guerra e dos jornalistas de Juiz de Fora através dessa semana. Então, eu queria agradecer, Márcio, por ter vindo aqui, por ter aceitado essa homenagem. De tudo que você disse, eu acho que o melhor é receber as homenagens em vida. Eu acho que isso que a gente tem que aprender
e reconhecer o trabalho que você fez aqui em Juiz de Fora e vai continuar fazendo na Faculdade de Comunicação, na Universidade Federal e agora fomentando o jornalismo de qualidade, de falar a verdade, de preservar a democracia. Eu acho que esse que é o nosso papel aqui hoje. Então, eu queria agradecer a presença de todos. Estamos encerrando a presente sessão. Na quinta-feira, Ricardo, nós voltamos. Quarta-feira, às 15 horas, nós vamos ter a palestra do Berzuini aqui, ex-ministro das Comunicações, que eu acho que vai ser bem interessante e a gente conta com a participação de todos. Muito obrigado a todos. Estamos encerrando a presente sessão.